Eu sou a Vanusca Dalloso Trujano, sou professora da Universidade Fevale. Eu atuo nos PPGs em qualidade ambiental, em tecnologia de materiais e processos industriais e também nos cursos de engenharias, mais especificamente na engenharia química. Atuo na parte de projetos na Fevale em diversas áreas, dentre elas a parte de polímeros biodegradáveis, que é a produção, desenvolvimento baseado em materiais naturais, pensando basicamente em resíduos, o que está já disposto na natureza, que é colocado fora, o que para a gente já não serve mais, e a partir disso a gente desenvolve materiais plásticos biodegradáveis. Para que tudo isso? Para que a gente possa, de alguma forma, mitigar, minimizar o impacto ambiental. Por mais que os polímeros biodegradáveis não são substitutos dos plásticos convencionais. Eles vêm para, em alguns casos, substituir, mas não total, porque eles não têm as propriedades para isso, né? Em vários casos. A minha formação, para poder chegar em polímeros biodegradáveis, eu sou química industrial e licenciada em química. Sou técnica em nutrição lá por base, de fato. Então, o alimento, de alguma forma, está sempre comigo. Até que eu trabalho com resíduos alimentícios, na maioria dos meus casos, das pesquisas. E fiz o mestrado na engenharia de materiais e fiz o doutorado em medicina e ciências da saúde, onde eu apliquei o desenvolvimento dos meus polímeros biodegradáveis na medicina, para regeneração tecidual, óssea, que também podem ser aplicados nessa área. Na Fevale, então, comecei a atuar na qualidade ambiental, onde esses polímeros também podem atuar, com certeza, né, mitigando aí os possíveis impactos ambientais de alguma forma. E com isso também trabalho com as ODS e com a economia circular. A economia circular, lembrando, tão falado hoje, mas cabe comentar, ela vem com uma evolução da economia linear, onde eu extraio o material, faço a fabricação, eu uso como consumidora e botei fora. O botar fora significa que não está fora do planeta, ele tem que ir para a reciclagem. E aí vem a economia circular tentando fechar a cadeia produtiva, pós-uso, indo para a reciclagem de alguma forma, voltando um novo produto para mim, como consumidora. Isso é economia circular. É não ter mais um aterro sanitário, é não ir para um lixão, que pela Política Nacional de Resíduos Sólidos nem é possível. Enfim, todo esse contexto. Cabe comentar as diferenças entre um lixão e um aterro sanitário. O lixão, ele é aquela disposição irregular, é aquele local que não tem preparo nenhum. Então, todo aquele resíduo que está acumulado, que a gente fala lixo, mas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, ele indica que a gente não pode mais estar falando de lixo. Então, as mídias já estão regulando a palavra resíduo, porque é futuramente uma matéria-prima, por isso que é esse termo, tá? Bom, o lixão, então, nesse sentido, ele é esses resíduos dispostos, pode ser um terreno baldio, no caso das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem vários ainda pontos com esses, alguns bairros, né, e algumas cidades, alguns municípios ainda com esse acúmulo, que infelizmente se tornaram lixão, porque ele já está impactando naquela comunidade. O que é impactando? Tudo com todas as chuvas depois recorrentes, um calorão extremo, queimada daquele lixo que está ali, né, aqueles resíduos que ou colocaram fogo, ou ele pegou fogo, ele tem um ponto de ignitibilidade, ele pega fogo por aquecer pelo calorão, já tem a questão das fumaças, então atmosférico. Ele tem toda a questão ficou muito tempo, esse lixão, nesse caso, está ali muito tempo, ou alguns meses, já tem doenças ali que estão recorrentes. Então, a saúde pública é impactada. E mais um detalhe, saneamento básico, que nós temos saneamento básico 4 pilares, então nós temos tratamento de água,
efluentes, esgoto no caso, né, das nossas casas é esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. São esses 4 eixos de saneamento básico, não é só água e esgoto, como todo mundo fala quando a gente fala de saneamento. Isso tudo um lixão impacta. Aí vou para uma tecnologia mais limpa, que é uma tecnologia mais limpa. Ele é todo um sistema controlado, que é o aterro sanitário. Ele tem toda uma impermeabilização do solo, na qual o chorume, que é aquele líquido que sai da decomposição, não vai para o lençol freático, não vai para o solo. Ele é capturado e tratado como efluente nesses aterros sanitários. Ele é controlado, ele é recoberto, então vai sendo colocado ali o rejeito, que é o resíduo que não tem mais finalidade, não tem reaproveitamento, reciclagem, ou não é para ser, né? Não é para ter, no caso. A gente sabe que vai muita coisa ainda, infelizmente, por falta de não seleção em casa, né? Da separação em casa. Vai para esses aterros também. É recoberto, fechado, então é como se fosse uma montanha, olhando assim os aterros depois, né? Já foram fechados. Ele está com grama, tudo certo. Ele tem encanamentos onde sai o gás, controle desses gases atmosféricos. Ou até mesmo, dependendo do aterro mais avançado, aqui nós temos Minas do Leão, ele já tem biogás, ele queima e gera energia. Então é toda uma tecnologia embutida num aterro. Então, todo município, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, deveria ter um aterro sanitário, está na lei. E não ocorre ainda no Brasil, infelizmente. A tendência é a diminuição dos aterros, de área e tudo mais, mas com tudo que a gente gera, está longe de acabar. Mas antes um aterro sanitário do que um lixão, porque o lixão tem muitos impactos ambientais. Vários desafios vêm, né, de encontro a novas tecnologias, mas o maior deles é custo e investimento. De fato, nós precisamos, para inovar, ter recursos financeiros e de infraestrutura. Infraestrutura, por exemplo, dentro dos meus projetos, tudo eu tenho. Então, mas o que a gente tem que sempre estar buscando é investimento e parceria de indústria, porque não adianta só desenvolver se não tiver uma indústria por trás, para que possa aí colocar aí para a população ter os benefícios de uma grande inovação. E isso, com certeza, pensando já na parte de planejamento para poder desenvolver, então não é só sair desenvolvendo, é planejar, estudar, criar rotas, para que eu tenha o menor impacto ao longo do desenvolvimento, para que eu consiga chegar no meu produto final, chegar em todas as etapas de um TRL, enfim, para poder chegar no meu produto final e com menor impacto. E que depois eu já preveja uma possível reciclagem desse material, de fato. Vai jogos didáticos na linha de sustentabilidade, que envolve toda essa parte de inovação, novos materiais, enfim, mitigação, mudanças climáticas, tem que vir com a sensibilização do público-alvo. Sensibilização não é conscientização, na linha da educação ambiental que eu também atuo. Ela é algo que vai tocar essa pessoa, quer seja de qualquer idade, faixa etária, né? Claro, jogos didáticos é mais voltado geralmente para infantil, adolescentes, mas os adultos também jogam. Por que não fazer jogos didáticos para adultos e para idosos? A população aí, 2050, eu estava vendo hoje uma reportagem, agora não lembro, enfim. A população vai ficar mais idosa no Brasil, já está ficando. Então eles vão ter que se divertir de uma ou outra forma. Então eu vejo que a sensibilização está ocorrendo uma enchente mais frequente, está ocorrendo várias chuvas mais frequente. Já bate aquele medo, é com ansiedade. Ok, mas não é a ideia. E sim é ter a prevenção, pensamento, que pode ocorrer, e eu me prevenir e já ir atuar. Isso eu consigo ver em jogos, eu consigo vejo que tem a possibilidade, né, em jogos didáticos de sensibilizar essa grande população, que não é só naquele momento, vai levar para si, para o resto da vida, e vai passar para os demais. Como já fui professora de ensino fundamental e médio, há algum tempo da minha vida antes da Fevale, a ideia
de poder passar toda essa parte de sustentabilidade, inovação, do que tudo isso junto impacta no meio ambiente, mudanças climáticas, teria que perpassar por todos os tipos de professores, dos seus conhecimentos, não só, por exemplo, um professor de biologia que trabalha lá, meio ambiente, ele geralmente não trabalha a inovação, aí o pessoal, aí é sociologia, outros que trabalham, e isso tem que ser transversal, multidisciplinar, né, em todos os eixos, para que possa sim ter esse olhar em conjunto entre os professores daqueles níveis, então daquela turma, vão pegar um nível de recém está aprendendo a ler e escrever, aí dependendo da escola, né, segundo ano ali do ensino fundamental, geralmente agora. Então, mas lá não tem só aquela professora, geralmente tem um professor de educação física, tem lá alguém, os monitores, eles deveriam ter esse olhar em conjunto e falar um pouquinho toda semana, 10 minutos, não tomar muito o seu tempo, porque a gente sabe que o tempo é crucial, e sim, os professores de fundamental e médio têm muito conteúdo para passar, dependendo da escola. Pode ser até em projetos, mas também tem ainda essa carga horária maior, então, mas que seja 10 minutos por semana, não só na semana do meio ambiente. Então é nesse pensamento que aí eles conseguem bolar jogos, atividades rápidas, porque hoje o tempo passa muito rápido e em qualquer faixa etária, mas fundamental e médio, não para muito no seu tempo, não se dá, né? O tempo está muito comprido, né? Nesse sentido.